Aliás, falando sobre esse apagão aqui em São Paulo, o governo federal publicou uma medida provisória que libera o crédito para empresários que foram prejudicados pela falta de energia aqui. Vamos falar com o Misael Mainetti, que vai trazer os detalhes dessa manobra que está sendo feita aí pelo governo, né? Exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, também com a concessão de crédito à época das enchentes. Aqui a questão é relacionada às empresas que perderam muitas de seus produtos, né? Tiveram prejuízo por causa dos vários dias de suspensão no fornecimento de energia. Fala aí, Misael, como é que vai funcionar? Bem-vindo, meu amigo. Oi, Evandro, muito boa tarde a você e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Depois de 12 horas da pancada de chuva e da tempestade, né, de ontem à noite, a gente tem aí 36 mil clientes na Grande São Paulo sem energia elétrica. 26 mil só na capital paulista, então é um número bastante expressivo ainda. A cidade de Itapevi tem 3 mil endereços sem energia elétrica. De acordo com a Enel, que é a concessionária que administra a energia na Grande São Paulo, esse número de 36 mil clientes sem energia representa 0,44% dos mais de 8 milhões de endereços que não têm energia elétrica. Mesmo assim, é um número bastante expressivo, né? Ontem, depois da rajada, né, de vento e da chuva, 74 mil imóveis aí, pelo menos, ficaram sem energia elétrica. E depois que eu fiz aqui a entrada no 3 em 1, veio uma chuva forte, uma ventania forte. Pouquíssimo tempo depois, a gente já tinha aí vários pontos de alagamento e muita gente sem energia elétrica. Recuperando o que aconteceu ontem, pelo menos 51 ocorrências por queda de árvore foram registradas na Grande São Paulo, em São Paulo. Teve também 13 alagamentos, voos foram desviados, gerador de energia que explodiu. Parte de um teto numa unidade de saúde também desabou e a gente teve problemas de trânsito, teve problemas com o semáforo também. A Defesa Civil está reforçando as ações em todo o estado de São Paulo. Por exemplo, na Baixada Santista já tem aí uma previsão de pancada de chuva a partir de hoje até o domingo. Então, até o final de semana a gente pode ter pancadas de chuva e também fortes rajadas de vento. Por isso, fica o alerta em relação aos problemas causados aí, né, pela grande chuva, não só em energia elétrica, mas, por exemplo, quando a gente fala da Baixada Santista, a gente também está falando de alagamentos, de desabamentos em morros. Tudo isso é muito importante, por isso a Defesa Civil precisa fazer os alertas e conversar bastante, né, com o poder público, com as prefeituras, com o governo do estado, para que a gente consiga prevenir acidentes. E a gente vai continuar acompanhando nos próximos dias. Evandro? Muito obrigado pelas informações, Misael Mainetti. Bom trabalho para você. A gente volta a se falar aqui no nosso 3 em 1. E Fábio Piperno, hein, que acertou a previsão. Eu dou minha mão à palmatória. Pois é, não vai precisar nem de beliscão, porque o Fábio Piperno disse, mesmo depois de toda aquela situação enfrentada pela Enel lá, agora no episódio recente, eu duvido que novas situações não aconteçam assim num prazo muito curto. E aconteceu, 70 mil imóveis sem fornecimento, Fábio Piperno. E grandes emoções nos esperam até o final dessa semana, porque há a previsão de mais chuvas. Exatamente. As chuvas são fundamentais e mais do que desejáveis em qualquer lugar de um país cada vez mais seco, menos em São Paulo. São Paulo, se São Pedro liberar, abrir, né, sei lá, as torneiras, ele está convidando a cidade a viver um inferno, um caos. Infelizmente é assim, porque a gente tem... Aqui a gente está exposto à mercê de uma concessionária, de uma empresa privada extremamente incompetente, não só aqui, mas ela exporta incompetência no Chile, foi multada, no Peru ela foi chutada e por aí adiante. Mas aqui no 3 em 1 a gente tem a felicidade de ter, para mim, o melhor crítico em relação ao papel das agências, que é o Zé Maria, que fala sobre isso com bastante riqueza de detalhes e há muito tempo. Porque, vejam, a crítica, a avaliação que o ministro Rui Costa faz, ela é lamentável e ela é tão ruim quanto a crítica de muitos comentaristas tal, que diziam, né, ao longo dos anos e tal, que havia excesso de aparelhamento. No caso desse governo, por exemplo, ele nem pôde nomear, nem pôde aparelhar, porque as agências têm, né, têm os seus líderes, né, cumprindo mandatos, né? As pessoas não foram nomeadas pelo presidente. Eu acho até que ele gostaria. Eu acho até que ele gostaria de politizar mais, de aparelhar, mas felizmente a lei não permite isso. Por que a crítica do ministro é muito ruim? Eu acho muito salutar que
enfim, autarquias como o Banco Central, como outras, e agora as agências também, elas tenham, sim, mandatos que façam com que não ocorra a coincidência dos seus períodos com de quem, enfim, os nomeou. É muito melhor ter 2 anos de Bolsonaro e 2 do Lula do que ter 4 de um só. Porque aí ele vai colocar alguém, ou pelo menos existe uma grande possibilidade de que ele coloque alguém exatamente para cumprir as determinações dele. E, com isso, ele deixa de privilegiar quadros mais técnicos. Agora, uma vez nomeado para essas agências, o técnico, como diz a Maria, ele tem sim a obrigação de colocar a boca no trombone e falar, escuta, eu não tenho recurso, não tenho dinheiro, não tenho recursos humanos, não tenho absolutamente nada. Então, como é que vocês querem que eu consiga fiscalizar tudo isso? Agora, 4h37, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta, hein? Porque tem muito mais pela frente. Nas outras plataformas seguimos. E você, Gustavo Segré, como é que avalia essa possibilidade agora de se investir mais nas agências, anunciada aí pelo governo federal? Para mim não precisa isso. Eu sou contra esse investimento. E vou justificar com números. A ANAEL tem 944 funcionários. Segundo o próprio diretor executivo, Sandoval Feitosa, ele menciona que tem apenas 9 fiscais para fiscalizar a distribuição energética do país inteiro. Se tem 944 funcionários e tem apenas 9 fiscais, me conta o que fazem os restantes 935 pessoas. O que fazem? Estão para fazer o quê? Se a gente quer ter uma política de Estado, concursa todo mundo que sejam técnicos concursados e acabou o papo político de que não, como eu não coloquei, então ele está conspirando, porque é crime de responsabilidade fiscal. Eu estava pesquisando, inclusive, sobre a fala que outro dia o Zé Maria falou, e eu não sei, Zé Maria, se você se referia à Agência Nacional de Mineração ou à Agência Nacional de Águas, porque as duas têm atribuições para as questões de verificação das barragens. Bom, tem 4 fiscais para verificar os royalties mineiros também. Quanta gente tem no decreto? 1.768 pessoas. Inclusive, em janeiro vai ser um edital para concurso, mas não tem fiscal. Como uma agência que deve fiscalizar não tem fiscal? O que fazem os funcionários, além de gastar dinheiro? Então, por isso que não estou de acordo em aumentar os orçamentos, porque se você não coloca fiscais, pode ter agência reguladora do que você quiser. Não vai fazer a tarefa que tem que ser feita. E aí não tem uma questão de somente pessoas políticas, porque grande parte deles são concursadas. De novo, é só entrar, em janeiro vai ter concurso na Agência Nacional de Mineração. Quantas pessoas tem hoje? 600 e poucas pessoas. Quantos fiscais? 4. Tem alguma coisa errada, Evandro. Não é possível. Agora, vamos com essa MP do governo. No ano passado, em novembro, teve 2.100.000 pessoas sem luz. Por que não tive crédito no ano passado? Qual é a diferença? Por que é crédito agora e no ano passado não? Quando no ano passado teve muita mais gente que ficou sem energia que agora. Eleitoral. Eleitoral. Estamos no meio de um processo eleitoral que conclui no domingo. Mas agora lançamos o crédito, desde que comprove que vai ter essa questão. Então, tem muita coisa errada nessa situação e está sendo utilizada politicamente uma questão que já nasce com um problema de estrutura. Agência fiscalizadora sem fiscais é como um time sem jogadores. Não vai andar.